arte, ela nos fornece, ela nos, de certa forma, assim, meio que proporciona, né, cara, um alto espetáculo, assim. Ela coloca a gente meio que diretamente com o palco da vida, sabe? Você faz aonde você você é o seu, onde você é o seu próprio espetáculo, né? Mais ou menos isso, sabe? É mais ou menos isso. Cara, isso aqui é madeira de muitos e muitos anos, assim, que tava no fundo do rio, e eu tenho um amigo que ele é ribeirinho, então ele pega essas madeiras e traz para mim. E eu, e eu sempre vou procurando ir lá e desenvolver os trabalhos em cima delas. E como que essa parte da memória para mim é muito importante, às vezes eu fico até com certo. Tem que estar tomando até um certo cuidado para estar interferindo em uma peça como essa. E não tirar a beleza dela. A beleza que já é natural dela por si só. As marcas do tempo, as marcas da vida dela. Que já tá cheio de marca, né? Tá cheio de poesia isso aqui. Tá cheio de vida isso aqui. Todos os dias, cara, antes de começar a trabalhar na peça, isso aqui tem que ser feito com todas as ferramentas. Está afiado. Muitas dessas ferramentas, por exemplo, cara, é tudo eu que fiz, entendeu? São ferramentas muito difíceis de ser encontradas, e então muitas eu fiz e outras foram um amigo meu quem fez. Essa, por exemplo, é eu quem fiz. Essa, por exemplo, também é eu quem fiz. É interessante que a madeira tem uma coisa muito dela, assim, sabe? Ela tem os fios dela, ela tem os fios da madeira que é o lado que ela cresce. Então você tem que ir conversando com a madeira, você tem que ir respeitando ela, assim. É como se ela estivesse sangrando, você entende? Quando eu faço isso aqui, por exemplo, ó, olha, aqui eu não tô conversando com a madeira, olha, eu tô cortando ela, olha, e ela tá quebrando, olha, ela não tá dando o acabamento que eu quero. Agora, para mim ir lá e conversar com ela, eu tenho que respeitar ela, eu tenho que cortar ela de acordo com o fio dela. Quando eu falo assim de você ir lá e conhecer o material, eu tô dizendo sobre isso, olha. Ir lá e respeitar o material, respeitar a história dele. Até porque senão ele vai oferecer resistência para você. E aí você não vai conseguir o resultado que você quer, né? E para você conseguir formas mais elaboradas, conseguir formas mais trabalhadas,
Isso tudo tem que ter respeito, né? Isso tudo tem que ter conversa, isso tudo tem que ter diálogo. E que no meu entender, assim, é quase que uma metáfora da vida, sabe? É aquilo que eu estava dizendo, sabe? Eu vou trabalhando e vou registrando o processo criativo. É um aspecto de memória da peça. Depois, quando eu quero rever o começo da peça, como eu comecei, como ela estava, e é porque muitas vezes eu estou trabalhando aqui nessa peça e de repente a partir de um determinado detalhe me aparece uma outra ideia, sabe? Então essa foto, depois eu vou estar utilizando ela para a criação de uma outra peça. De uma vai estar surgindo várias peças, sabe? E isso é o que é legal dentro do ateliê. Então, assim, eu penso que eu não posso trabalhar, por exemplo, com memória e não registrar a memória de um objeto como esse. Ele, por si só, ele já existe em si, sabe? Muito mais do que representar simplesmente as formas que eu estou dando para ele. Ele é uma matéria que era uma árvore que produziu oxigênio, que teve um tempo de vida, que nasceu e a semente dela foi jogada ali por alguém, ou então algum animal, uma ave que transportou aquela semente para lá. Isso tem uma história por si só, né? E agora, como um objeto de arte em si, ela está ganhando uma outra história. E eu estou contando a história dela simplesmente a partir dali. Ou seja, só aqui já existe uma fragmentação da história dela, né? E o meu processo criativo, ele, né, a minha poética em si, trata dessa fragmentação das memórias. Então eu entendo que eu tenho que estar respeitando isso. E o tempo todo eu procuro estar indo lá, registrando isso aí e tal.